Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian. Vamos continuar neste vídeo o estudo da obra Karma e Compromisso de Jean Valjean, tá bom? Os recadinhos rápidos de todo vídeo. Se você quiser entender melhor por que esses avisos, vá lá na primeira parte do vídeo, tá? Mas, se você tiver acesso, faça a leitura da obra. O vídeo não invalida de forma alguma a leitura original do título. E pesquisa no meu canal, tem playlists por autor. Então, se você quiser ver os diversos livros que eu estou trazendo aqui, pesquisa lá porque está organizado por autor. Tá bom, gente? Então, vamos continuar aqui na parte 9. Né? A gente finalizou no vídeo passado Revolução Francesa. Agora nós vamos continuar avançando na obra para a gente ver a evolução das coisas acontecendo aqui para nós, né? Então a gente vai começar o capítulo 4, lembrando que a gente está na parte 5 do livro, né? Que é a meta espiritual, capítulo 4, sucessos e fracassos. O valor da vida humana na Terra sempre foi zero, por isso que se mata por prazer ou outras coisas. Nesse ponto, Jean Valjean vai nos explicar que, lembra, a gente estava naquela questão pós-Revolução Francesa, então era para ter vindo um baita de um trabalho, foi feito um baita de um trabalho da luz para ser a França, porque foi o local que estava mais propício a trazer aquela evolução, de vir com o iluminismo, todos aqueles pensamentos de quebrar com a escravidão, todo aquele trabalho pregresso à Revolução Francesa de quebrar o monopólio da igreja, né, sendo aquela ferramenta negativa para distorcer o ensinamento do Cristo e utilizar aquele ensinamento do Cristo falso para se difundir pelo mundo inteiro. E aí vem a Revolução Francesa para quê? Para trazer toda aquela questão do conhecimento, do iluminismo e libertar as consciências. Só que aí a coisa se deturpa, o homem se perde na coisa e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Tira-se a monarquia e entra-se os burgueses, mas continua-se na lógica exploratória. Então se traz os conhecimentos, mas o conhecimento não é aplicado plenamente. Então tem pessoas que podem estudar, outras que não podem estudar. Tem pessoas que têm privilégios, outros que não vão ter privilégio nenhum, que vão sustentar os privilégios. Aí se mantém toda a lógica. Só que em vez de você ser um escravo do rei, você agora é um escravo do burguês. Porque não, ele tem terras, ele tem posses, ele é rico. Que é o que a gente tem até hoje, em 2026 aqui. Né? Infelizmente ainda tem a mesma lógica de exploração. Então, Jean Valjean vai nos explicar que isso daqui, lembra? Vamos dar mais um passo mais atrás ainda. Lembra que quando vieram os capelinos, em determinado momento ali da história, a gente começou a ter essa fusão, né? Essa fissão, desculpa, né? Essa quebra entre, não, nós somos os capelinos, nós somos superiores, e vocês, humanidade, são massa de manobra, vocês são inferiores. Então eles, aqui na Terra, né? Começou a ter já essa distinção de uma classe que é a dominante, é a que manda, e os outros obedecem e são escravos e a gente não tá nem aí para eles. E aí Jean Valjean vai nos explicar que isso que eu fiz a leitura agora. De que, mesmo depois de toda a Revolução Francesa que não deu certo da maneira completa, né, ainda tem essa visão. Então a vida humana aqui é tratada como lixo, como nada. Então em planetas mais evoluídos, onde é absolutamente impensável se tirar a vida humana, para nós aqui é trivial. Então, por exemplo, nós vamos ter a Revolução Francesa, então é assim, era para tirar a monarquia do poder e equilibrar as coisas. Não, então vamos matá-los. E aí começa a se matar assim, ó. Mas isso já acontecia antes na Era das Trevas, ali que a Igreja Católica matava, e vira uma coisa trivial. E ele vai explicar que a vida humana não se tem valor. Não se tem valor por quê? Por causa justamente dessa lógica. Então tem a lógica dessas grandes personalidades, vamos dizer assim, não sei se bem certo personalidades, mas esses irmãos e irmãs que estão em cargos de muito poder, de muita ascendência, e aí eles se acham superior e tratam os inferiores como nada, como bala de canhão. A gente vê, por exemplo, muito na guerra, né? Então o general fala, vai lá e manda 10 mil pra morrer lá. Não, mas vai morrer os 10 mil? Tá bom, mas é porque eu quero avançar 10 metros na guerra. Tá, mas você vai avançar 10 metros em prol de 10 mil vidas? É, bom. Em 100 mil vidas, né?
Tem? Como se fosse um recurso, um objeto. E aí vem dessa lógica. Tem? E que, infelizmente, a gente vê isso até em 2025. Até em 2026. Nós vemos ainda essa lógica de que vidas valem a pena, outras vidas são completamente descartáveis. Então, pessoas, nossa, uau, essa pessoa aqui é importante, nossa, ela tem um nome, ela vai ganhar visibilidade, ela vai ser atendida em todos os seus anseios e demandas. E outros são números. Então, um rico fica doente, nossa, ele vai ter acesso ao top da medicina. Vai ser divulgado, os médicos vão se importar com ele, nossa. Ai, nossa, esse cara aqui está doente, nossa, vamos dar o melhor. E aí você vai pro povão, é o médico que tem, se der. E aí você fala, não, mas o cara merece ter acesso pleno à medicina. Não, porque é insustentável. Como assim o cara vai ter os melhores medicamentos? Não. Como assim nós vamos formar todos os médicos, os melhores médicos que nós pudermos para que todo mundo tenha acesso ao melhor da medicina? Não pode não. E os tratamentos? Vamos fazer os melhores tratamentos? Não, melhores tratamentos. Só assim, cara, mas todos são os filhos de Deus. E aí a gente vê que isso não emplacou, mesmo pós a Revolução Francesa, que a gente viu que o amor pulou fora, né? As trevas conseguiu o êxito de desvirtuar um principal fundamento da Revolução Francesa, mas os outros 3 pilares passou, né? Mas que a gente vê agora em 2026, por exemplo, nós vemos isso caindo por terra. Já caiu por terra lá atrás, na verdade, né? Que até essa questão da igualdade, da fraternidade, tem. Aí o cara vê, por exemplo, muita hipocrisia, né, dentro da religião, que aí tem locais que o cara vai lá dentro da religião dele, com os irmãos dele que congregam na mesma igreja que ele. Esses aqui são os meus irmãos, são meus iguais. Tá, mas e o cara da outra religião ali, da igreja na frente? Não, isso daí não. Daí não. Eu até digo que é filho de Deus, mas ó, não vou mexer 1 milímetro. Se cair na rua morto, deixa eu morrer. Você fala assim, gente do céu, que não pode, que nem. E aí, isso é tão cruel, essa lógica que essas entidades e pessoas, né, que tenham todo o trabalho na parte espiritual, mas isso reflete aqui na parte física, que tem pessoas encarnadas que estão financiando e perpetuando essa lógica. Lembrando, aqui fica um adendo, que você pensa assim, Cris, essa lógica é só em cima dos ricos, dos poderosos? Não. Eles estão lá representando e usufruindo dessa lógica. Mas quantos que estão na base da lógica sustentando isso? Entende? Então não é só a culpa de tu pegar lá 1000 pessoas no mundo que são os bilionários, eles são os culpados disso. Não. Não são só eles. E quantos que estão abaixo deles que financiam este mundo? Quantas pessoas estão escravizadas numa jornada 6x1 e tu fala assim, cara, isso é um absurdo, vamos pensar num mundo diferente, vamos desejar um mundo diferente. Não vai mudar, não vai resolver, é isso daí. Você vê que a pessoa não consegue nem sonhar, porque ela não quer, porque ela está concordando com aquilo. Ou porque ela está num nível de exaustão tão grande que ela fala, o mundo é assim mesmo, não vai mudar, cara, eu tô exausto. E você fala assim, não, mas se a gente não nutrir no nosso coração essa chama da esperança, essa chama de olhar o mundo diferente, nós vamos replicar este mundo do jeito que está. Aí o cara que está exausto, trabalhando 6x1, se ele fica milionário, ele vai replicar aquilo. Você vai dizer, mas você sentiu na pele quanto dói esse mundo de exploração? Mas eu fui explorado mesmo, é assim mesmo, eu vou replicar assim, porque o mundo é assim mesmo. Você diz, não, nós temos que mudar isso. Que é o que João Valão vai nos explicar aqui. Porque essa questão da vida ser descartável aqui na Terra, isso vai muito mais profundo do que só na Revolução Francesa, que muitas vidas foram tiradas, sem a necessidade de serem tiradas. Tem. Isso vai para essa lógica de exploração que nós temos hoje. Tem. Então, beleza, eu vou dominar aqui o que a gente está vendo. Olha o recurso da IA. Quanto de energia a IA está pegando? Não importa se vai ter pessoas que vão ficar sem energia elétrica. Vamos ter que financiar a IA, porque é o que dá dinheiro. É o que lucra. Você fala assim, cara, mas como é que nós vamos sacrificar tantas pessoas em prol de um objetivo que não é pro bem coletivo? Entende? Mas vamos seguir adiante aqui. Pós-Revolução Francesa, vários membros de Capela e Tal 7 começaram a fazer balanço das suas encarnações, e foi visto que todos tiveram as mesmas oportunidades e quantidade de chances.
E aí, nessa parte, Jean Valjean vai nos explicar que você vê membros de capela de tal sete, pós-Revolução Francesa. Então, aqui eu estou tirando da minha cabeça, tá? Eu imagino que a Revolução Francesa foi uma grande virada de página na nossa história. Da mesma maneira quando a encarnação de Jesus veio. Então é um grande ciclo que se iniciou, né, e finalizou um anterior. Então, não é uma transição planetária, mas é uma grande virada de ciclo. E aí todos esses irmãos de capelas e tal sete começaram a fazer as suas análises de várias encarnações. E aí eles chegaram a uma coisa que chamou a atenção deles. Lembrando que eles estão afastados de Deus, porque estão presos aqui em toda essa lógica anticrística, né? Porque Deus está aí louco para resgatar todo mundo. E aí eles se surpreenderam porque muitos tiveram exatamente as mesmas quantidades de chances. Então aquela lógica assim, mas é que eu estou vibrando no mal, porque eu não tive oportunidade, eu tive só 20 encarnações. Tem. Aí eu olho outro amiguinho, também teve 20, o outro teve 20, o outro teve 20. Quer dizer, olha o agir de Deus na perfeição de dando as mesmas oportunidades para todos. Então não tem aquele conceito de, não, mas eu estou mais evoluído, porque eu tive 25 encarnações. O outro lá, ele teve só 5, por isso que não. Porque isso está se trabalhando para quê? Para se manter as mesmas oportunidades para todos. Então não dá para dizer que tu não evoluiu porque tu teve menos chance. Mas tu trabalhou, tu agarrou aquela oportunidade, tu buscou trabalhar para ser um ser humano melhor, ou não. Que é o exemplo que eu acabei de falar aqui dessa lógica exploradora. Entende? Tu tá ali ferrado, trabalhando, CLT, 6x1, 10 horas por dia. Levando um chicote no lombo, difícil. Aí Deus fala assim, beleza, agora vamos abençoar. Aí tu vai lá e ganha a mega da virada. Entende? Ou tu começa uma coisa mais pé no chão. Tu começa a abrir uma tua empresa e começa a bombar. A empresa vai dando muito certo, vai crescendo, tu vai contratando um funcionário, 2, 3, 10, 20, 100. E o que tu faz? Não, agora não. Tem que acabar com a 6x1. Tem que botar 7-0, acabar a folga, acabar férias. Tem que acabar 13º. E vamos botar pra trabalhar 14 horas por dia. Mas aí tu não lembra tudo que tu levou chicotada? Não, mas que agora eu tô no lugar de eu sou explorador. Você fala assim, não, cara, tu errou. Tá errado. Porque você está replicando a mesma lógica. Entende? Então, eles olham isso e veem assim, cara, todos eles tiveram as mesmas oportunidades. Então, se tem aquele cara com 20 encarnações que despertou, é porque ele agarrou a oportunidade e foi trabalhando para se melhorar. Não foi porque ele teve 200 encarnações e tu teve só 20. Não. E aí isso daí parece um momento de reflexão para eles. Aí eles falam assim, eita, entende? E aí, Jean Valjean, nessa mesma parte, ele ainda vai nos falar que, mesmo fazendo toda essa análise pós-Revolução Francesa, tem bilhões de espíritos ainda para se definir os seus destinos. Então muitos desses espíritos fizeram as suas reflexões naquele momento e aí eles começaram a decidir, opa, pera lá, eu quero continuar vibrando no mal ou não? Quero despertar ou não? E aí teve espíritos que continuaram falando, não, vou continuar vivendo assim, porque é assim mesmo, que eu concordo com isso, é isso daí mesmo, é a lei do mais forte, é o orgulho, é a ganância, é a soberba, é a arrogância. E teve espíritos que falaram, não, mano, chega, já tive menos oportunidades, o cara melhorou, não melhorei. Resumindo, tem a opção, vou melhorar. E começaram a fazer, mas olha, que neste ponto nós temos bilhões. E aí eu não pesquisei, mas para saber quanto que era o nível de população de espíritos encarnados na Terra aqui. Mas você vê, olha a quantidade de gente fazendo escolhas, né? E aqui eu imagino que talvez essa reflexão vai passar por todos os filhos e filhas, né? Que é o que a gente está passando agora. Claro que agora nós estamos numa transição planetária geral, que está pegando o planeta inteiro, né? Mas todos nós estamos sendo convidados a fazermos a reflexão de que valores nós queremos viver, que mundo nós queremos viver. E não só da boca para fora, eu quero viver num mundo de amor, num mundo que não vai ter violência. Tá, e como é que você está tratando o teu próximo? De nada adianta, eu não quero ter um mundo violento, mas tu tá sendo violento? Tu tá com uma narrativa de violência? Tu tá se conectando com coisas violentas? De nada adianta querer fazer uma leitura de Jean Valjean, aqui, nossa, que leitura linda, que reflexões maravilhosas. E aí tu sai no trânsito, o cara buzina, tu vai lá e xinga o cara e se estressa e trata a pessoa inferior. Porque você é inferior a mim. Não, mas você está replicando a lógica errada. Entendeu? Justamente falar assim, não, todo mundo é igual. Se você é superior a ele, sabe uma coisa que ele não sabe, busque ajudá-lo, busque elevá-lo. E não esmagá-lo, não explorá-lo. Né?
Vamos adiante aqui nas anotações. A cada um segundo as suas obras. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e alivia a carga. Nos ajuda a quitar os karmas. Mas vamos ter de pagar cada centil. Temos de ter fé e resiliência e pedir força, encurtamento ou suavizamento das provas. Entende? Aqui vai anexar com o que a gente estava vendo lá atrás. Então o pessoal fez toda a reflexão, viu a quantidade de besteira que fez, e aí que Jean Valjean vai nos trazer essa reflexão. Tudo vai ser ajustado. Deus é misericordioso. Deus vai aliviar. Nós sabemos que às vezes você tem uma carga de débitos muito grande, e aí Deus fala assim, ó, então nessa missão tu vai vir médium. Mas não é pra tu usar a mediunidade para ganhar dinheiro, para abrir igreja e ficar rico com o dízimo das pessoas, tá? É para que você vai ser colocado no teu caminho, os fiéis da tua igreja, espíritos que você tem dívida de vidas pregressas. Para quê? Para você conseguir ajudar muita gente de uma vez só. E aí gerar-se muito crédito para quitar seu débito. Então isso é o que é um ato de misericórdia, né? Então, que é o que Jean Valjean vai nos explicar aqui. Entende? Que Deus é misericórdia, Deus nos alivia, Deus nos ajuda, Deus fala, então beleza, tá, se tu fizer tal coisa, expia-se, quita-se 5 encarnações. Então às vezes você vai passar por um momento difícil, mas já vai aliviar 5 encarnações, olha Deus ajudando, né? E aqui fica a reflexão muito importante, que no momento que nós estamos passando por dificuldade, não devemos nos rebelar contra Deus, e principalmente não é pedir para que aquilo se acabe, porque às vezes o momento de dor vem justamente para que a gente às vezes não aprende no amor. Então a gente tem que vir aprender na dor. Então, em vez de ficar olhando, se revoltando, ficando travando contra aquele momento de dificuldade, fazendo uma queda de braço contra aquilo, é justamente fazer a análise de falar assim, cara, por que eu estou passando por essa dificuldade? O que isso tem para me ensinar? O que eu tenho que abstrair disso daqui? Entende? Qual passo que eu posso dar que vai me aliviar? E aí você tentar não se reter, se ficar retido, tenso contra aquilo. Mas, como diz no budismo, né, o bambu, que ele é extremamente rígido, mas ele se molda, ele é flexível. Então ele não se quebra fácil, mas ele se molda conforme o vento vai indo. Então às vezes o momento de dificuldade está nisso, e aí você não se quebrar, mas dizer assim, Deus, me dá força, que é o que o Jean Valjean vai dizer, pô, suaviza isso para mim, me dá força para que eu consiga passar isso. Para que esse momento de dificuldade, que não vai zerar assim no dia para noite. Mas o que eu tenho que aprender nisso para que passe o quanto antes? E para que eu me saia melhor disso, né? Por mais que tenha momentos que são muito difíceis, muito difíceis. Esse é o tipo de aprendizado que é muito fácil eu falar aqui para vocês. É muito fácil vocês escutarem isso e saírem replicando isso. Mas na hora que a gente tá sentindo aqui, ó, na pele, é difícil. Então tem situações de dificuldade que nós passamos que é muito complicado. Mas nós temos que ter fé em Deus, porque sem a fé a gente vai estar destruído, vai ser muito mais difícil passar pelo momento de dificuldade, e sempre fazer essa reflexão, né? E aí tem uma máxima que eu concordo muito, que é, você vai passar por aquilo se você realmente buscar extrair o aprendizado daquilo, para você sair melhor do que você estava antes, entende? Agora, dependendo da maneira que tu encarar, porque toda noite, por mais escura que seja, ela vai passar. Não existe sofrimento eterno, não existe solidão eterna, não existe absurdo eterno. Não existe maldade eterna, não existe nada. A vida é cíclica, e Deus é ação, e Deus está trabalhando para melhorar. Ah, Cris, mas em 2026 nós estamos num capitalismo brutal ainda, olha aquecimento global, olha quanta coisa. Eu sei, mas como é que vai estar daqui a 2000 anos? É que para nossa visão humana, pode passar, nossa, mas a gente não evoluiu quase nada. A gente está muito mais evoluído tecnologicamente, mas moralmente nós continuamos baixíssimo. Mas se a gente aumentar este olhar, porque às vezes uma humanidade mais rebelde precisa de mais tempo para isso. Lembrando que a gente está ainda nesse sistema de exploração, nessa Matrix, justamente porque tanta gente não quer evoluir, não quer aprender. Se tivesse aprendido já, tivesse realmente abandonado esses valores contrários aos valores do Cristo, a gente o mundo já estava resolvido lá atrás, no ano 10 depois de Cristo, o mundo já estava mudado. Mas nós continuamos reticentes e rebeldes ao amor, mas estamos abertos e acessíveis a vícios, a prazeres da carne, ao orgulho, ao ego,
ao eu quero ser superior ao outro, tem a ignorância. Olha hoje em dia esses vídeos curtos como tá destruindo o cérebro das pessoas. Ah, não, mas eu tenho que ver aqui, ó, aqui, ó. Nossa, ver. Mas por que tudo isso, cara? Pô, você tá fazendo mal para as pessoas. Tem. E a gente continua corroborando com isso. Tem. E aí, são escolhas. Então a gente não pode dizer, mas demorou 2000 anos e não resolveu. Não, mas vai se resolver. E nesse momento de separação de joio e trigo, quem quiser continuar sendo joio, vai ter a escolha. Deus vai pegá-lo com todo amor e carinho e alocá-lo a um novo planeta. Da mesma maneira como a gente já está estudando aqui. Degredo de tal planeta, foi para outro, foi para outro, foi para outro, foi para outro. Tem, até o momento que a pessoa escolha mudar. Claro que lembrando que a gente pode escolher por 2 professores só, né? Primeiro, o amor, que muitas vezes a gente não escuta, e o segundo, a dor, né? Vamos continuar aqui na reflexão. Vivemos de favor e misericórdia de Deus e ainda dificultamos o trabalho da luz pelo orgulho. Aqui tem aquela lógica, né? Que se a gente for levar, a gente não tem acesso a isso, isso é mais um sinal da misericórdia de Deus para nós, porque se a gente lembrasse as nossas vidas pregressas, talvez nossas 10, 20, 30 vidas atrás, a gente ia, o remorso, a culpa, tendia destruir com a gente. Então Deus já nos faz ter o esquecimento quando entramos na carne para que nós consigamos dar esse passo rumo à evolução, rumo a melhorar, rumo a pagar débitos, rumo a gerar créditos, né? Porque se for olhar para o merecimento, muitos dos que estão encarnados aqui na Terra não mereciam às vezes nem ter a casa, ela tinha que estar na encarnação extremamente expiatória. A gente viu, né? Aquela galera que estava lá com Jesus, que fez tanto mal para Jesus, falou assim, não, cara, chega. E aí eles tiveram vidas, e ainda no Império Romano, extremamente difíceis, extremamente expiatórias. A punição de Deus, não. Mas é porque eles escolheram quitar o mais rápido possível aqueles débitos. Então eles tiveram encarnações muito difíceis. Então era para muitas pessoas que estão aí, que ainda Deus tem misericórdia, dá uma casa, dá uma família, dá um emprego, dá um bom emprego. Não era nem para ter isso, se fosse por merecimento, né? E aí já vai levando nos explicar, né? Que mesmo tendo essa ajuda de Deus dar moradia, Deus te dá a tua geladeira cheia, Deus te dá uma família bonita. O que acontece? A gente dificulta o trabalho da luz, então a gente não aceita e não se abre para conhecimentos de evolução, a gente não estuda espiritual, fica só preso na matéria, a gente fica caindo em armadilhas dos negativos para nós. Então fala assim, gente, a gente tá tendo toda a ajuda que consegue e mesmo assim ainda é teimoso ou não se abre a certos conhecimentos, né? Entende? E aí fica aqui a reflexão aqui do final da anotação, né? E dificultamos o trabalho da luz pelo orgulho. Entende? Então muitas vezes, a gente sabe o problema que é o orgulho, né? Muitas vezes, muitas decisões são tomadas erradas por conta do orgulho. Não, então eu acredito nisso, é assim, né? Satã começa a semear o colonialismo para voltar a dominar. Ocidentais sobre os orientais. Olha aqui, ó, as trevas se agindo pós-Revolução Francesa. Ele usava as questões políticas e econômicas para atingir o objetivo dele, né? Que era dificultar o máximo possível a reintegração cósmica, atrasar o máximo possível a luz a chegar e adentrar com força aqui para retomar o planeta, né? Essa foi a terceira grande estratégia de Satã. Isso tudo através do julgo das elites sobre os demais. Então vamos lá. Tivemos a Revolução Francesa, foi que as trevas conseguiu infiltrar e tirou o amor, como esse quarto grande pilar, o principal pilar da Revolução Francesa. A gente viu que o espiritismo não anexou na França. Ele teve força, ele teve pessoas, né, trabalhando a favor do espiritismo e tudo, mas ele não foi comprado pelas grandes massas. As grandes massas, não. E aí, o que acontece? Aqui a gente teve a queda das monarquias, a queda de toda essa força. Satã, percebendo tudo isso, ele fala assim, opa, pera lá. Antes eu dominava pelos reis. Então o rei português, por exemplo, ele ia dominando ali países da África, vários países, e eu ia influenciando esse cara e ia usando a força dele. Agora isso caiu por terra, porque está acabando isso. Opa, então vamos fazer o seguinte, vamos usar o colonialismo. Então agora não vai mais ser o monarca, entende?
mas nós vamos utilizar toda a questão econômica. Aí ele percebe muito que ele poderia utilizar a questão econômica. Então assim, não, então nós vamos explorar o Brasil? Não, mas nós não vamos explorar porque aqui vai ser o Portugal que vai mandar no Brasil. Não, 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 não. Mas é através do que? Da economia. Então os ricos é que vão fazer aqui a exploração. Por quê? Por conta do dinheiro. Não, então não é maldade de uma pessoa só, não é o rei que mandou. Mas é porque, sabe, né? Eu vou lucrar mais fazendo assim. Não importa se vai impactar o outro ou não. O importante é o lucro. O lucro é que manda. Que é essa coisa que a gente escuta muito. Não, porque a empresa é feita para lucrar, é feita para ganhar dinheiro, ela não tem que ter moral, não tem que ter valores. Como não tem que ter valores? Isso não faz sentido algum? Faz sentido que a empresa queira lucrar, mas ela não pode lucrar a qualquer custo, a qualquer preço. A empresa não pode sair fazendo atrocidades por conta do lucro. Mas é assim mesmo. Não, mas tá errado, isso tá deturpado. Tu acha que uma empresa em Marte, que é um planeta que já está regenerado, ela vai fazer coisas a qualquer custo? Tu acha que uma Coca-Cola em Marte vai ter funcionamento como funciona aqui? Ela vai chegar e vai ser uma das maiores consumidoras de água potável no mundo para fazer um refrigerante que a gente sabe que é cheio de açúcar que faz mal? Vai existir lá? Mas é porque é o lucro. Vai existir isso? Não, né? Então, por favor, né? A gente tem que ter essa visão expandida, né? E aí é muito importante entender que essa foi a terceira grande estratégia de Satã. A primeira foi dominar lembra? A gente dominou o cristianismo, né? Trazendo valores, deturpando os valores. A segunda foi utilizar a religião para ser global, a Igreja Católica. E aqui agora a gente vê uma terceira grande estratégia, que é o quê? É utilizar a economia, utilizar a política. Né? Então a gente tem a política do capitalismo. Não, capitalismo, nossa, a salvação. E aí surge um comunismo que vai trazer uma visão diferente de mundo. A gente, não é o foco desse vídeo, não vou entrar nesse meandro, mas é uma visão diferente de mundo. E aí se polariza, né? Aí começa a ter polarização. Então aí tem a Guerra Fria, e aí tem a guerra. Então aí, para acabar com o comunismo, nós vamos fazer um monte de atrocidades. Por que não? É contra o comunismo, porque o comunismo é mal. E é para acabar com o capitalismo, nós vamos fazer mais um monte de outras atrocidades. Então assim, cara, mas no final dos contos é a mesma coisa, é uma política contrária do Cristo. Porque nem o capitalismo, nem o comunismo tem o pilar do amor central. Então a gente tá brigando pela mesma coisa, nós estamos na farinha, e uma é farinha de trigo, outra é farinha branca, enriquecida. Tu fala assim, mas é a mesma coisa, é farinha branca de trigo. Não, mas é que essa daqui é branca, essa daqui é enriquecida. Cara, é a mesma coisa, farinha igual. Nós temos que dar este passo além, rumo assim, qual que é a farinha que é a política do Cristo. E não cair em armadilhas. Entende? Armadilhas que os negativos nos fazem. Tem, e aí o final aqui, ó. Isso através das elites. Então olha como é que é. Continua-se a mesma. É uma coisa inacreditável. Assim, quando, né, tem pessoas que dizem, né? Eu não vou saber o nome do historiador, mas que tem aquela frase famosa, né? Que quanto mais a gente estuda a história, mais a gente vê que a humanidade não aprende com a história, né? E a gente vê que na parte espiritual é a mesma coisa. Tu vê que Satã perdeu Lúcifer, que foi resgatado, né? Teve aquela conversa com o Miguel e ele descobriu que foi resgatado, que não foi sequestrado, nada. Mas você vê que ele está replicando a mesma lógica ainda da época de Lúcifer. E está tendo êxito, é a mesma lógica. Não, mas o rei faz o que quer. Pinta e borda, manda e desmanda. Não, mas agora é o... Como é que nós fazemos agora? O mundo está mudando. Porra, a luz acabou com as monarquias. Tem, não, então a gente faz... a gente bota agora o burguês no lugar do rei. Tem o capitalista no lugar do burguês. Aí você fala assim, cara, mas é a mesma lógica, as pessoas não acordam. Não é a mesma não. É porque antes o rei podia fazer o que quisesse. Agora não é mais assim. Por quê? Como é que é hoje? Não, hoje o cara é rico, ele faz o que ele quer. Ele tem dinheiro. Fala assim, mano, o mesmo valor deturpado. Né? Tá louco. Então olha a importância de a gente não cair nessa armadilha. Né? E é o seguinte, gente. Tá com 29 minutos o vídeo. Finalizamos a parte 5 aqui. Tá? Vou pausar o vídeo aqui, que sabe que eu gosto de deixar o vídeo em 30 minutos, né? Para que eu acho que fica mais agradável para se assistir, não ficar um vídeo tão extenso. E aí no próximo vídeo nós vamos começar com a parte 6, que é a redenção espiritual. Entende? A parte 6 é uma parte extensa, tá? Já preparo vocês aí, tá? Mas é a última parte do livro, então a gente está indo para a última parte do livro, tá bom? E é legal porque aqui, só para dar um pequeno spoiler, capítulo 1 da parte 6 em
o século XIX. Então tu vê que a gente agora está chegando numa era mais moderna do que a gente tem aqui. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Lembrem-se sempre, ver o vídeo não invalida o estudo original da obra. Então, se tiver acesso, por favor, faça a leitura original da obra. Muito importante sempre estar estudando. Tá bom? Principalmente nas fontes originais, que aqui eu estou trazendo recortes e reflexões que falam ao meu coração e que me chamam a atenção. Tem muito conhecimento que não tem como passar aqui no vídeo, senão teria vídeos de 30 horas para fazer cada parte do livro. O livro é muito extenso, com muito conhecimento. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.